Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Espero que sim. Meu nome é Felipe, eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre. Esse é o canal Meu Carro, Meu Negócio. Sempre trazendo algo relevante para você, motorista de aplicativo. Então te inscreve aí no canal que com certeza alguns dos vídeos vai ser de seu interesse. Estamos já no fim dessa grande enchente que teve aqui no Rio Grande do Sul. Não só Porto Alegre, eu trabalho aqui em Porto Alegre, mas praticamente todo o estado foi afetado. Então tivemos milhares e milhares de motoristas de aplicativo que infelizmente tiveram que deixar de trabalhar, perderam seus carros, perderam inclusive suas casas e muitos até mesmo perderam entes queridos nessas enchentes. Como que está sendo o trabalho aqui em Porto Alegre e região? Eu vou falar um pouco da minha visão aqui de Porto Alegre especificamente, não posso falar de outras cidades, mas aqui em Porto Alegre, hoje é feriado de Corpus Christi aqui no Brasil, e tá bem devagar o movimento. Já passamos por toda a pior fase da enchente, agora está quase sem nada. Muitos lugares ainda estão com água alta, ainda em torno de 1 metro, algumas casas lá no Sarandi, mas em outros lugares já está baixando. A questão agora é a limpeza das ruas, muito lixo, muita lama, sujeira. Muitas pessoas ainda não puderam voltar para casa. Falando aqui de Porto Alegre, porque algumas cidades foram devastadas e aí não tem nem casa para se voltar, né, se construir do zero. E como que foi o trabalho de motorista de aplicativo nesse meio? Quando estava no foco do furacão, por exemplo, no foco dessas enchentes, como que foi o trabalho de motorista de aplicativo aqui em Porto Alegre? No início eu tive muita dificuldade para trabalhar nessa questão, porque ajudando uma pessoa, ajudando outra, tinha que parar e auxiliar, porque foi muito rápido, muito rápido. Começou lá em outras cidades longe aqui de Porto Alegre, depois foi descendo essas águas e quando chegou aqui em Porto Alegre foi muito rápido, estourou lugares onde não entrava normalmente água. Então tivemos que auxiliar bastante as pessoas. Quem pôde se colocar à disposição fez. Ainda tem muita gente trabalhando, muita gente ajudando, trabalhando como voluntário. E eu acabei conciliando isso com o trabalho de motorista de aplicativo. Depois de se passar ali alguns dias, já deu para normalizar um pouco. E como que estava a Uber nessa questão? A Uber estava bem doida, por assim dizer. Corridas malucas, corridas com dinâmicas bem alta, porque as pessoas estavam procurando muito o aplicativo, indo para um lugar, indo para outro, indo para abrigo ajudar, outra sendo deslocada. E estava tocando muita corrida de fora, aqui de Porto Alegre, para fora de Porto Alegre, onde não se tinha acesso. Na época só tinha uma opção de saída, que era a RS 118, depois vindo pela 040, e era uma volta enorme, enorme. Alguns motoristas se arriscaram a fazer esse tipo de corrida, porque era uma corrida vantajosa. Quando tocava aqui no aplicativo, e tocou algumas para mim, era 3, 4 vezes o valor do que era normalmente antes disso tudo. E alguns se arriscaram. Porém, a corrida levava de 4 a 6 horas para chegar ao destino e depois para voltar, mais tudo isso. Então, o que aconteceu? Eu recebi alguns relatos de motoristas que fizeram essa reclamação para a Uber para fazer o recálculo dessas corridas, porém não conseguiram e tomaram prejuízo de mais de R$ 100. E a Uber disse que não tinha condições de fazer esse recálculo porque depois de aceitar a corrida é responsabilidade sua, conforme eles sempre dizem. Então, por isso não estava dando para fazer esse tipo de corrida. Agora, atualmente, estamos já no final de maio, depois de quase um mês já de enchentes, já foram abertos alguns acessos aqui em Porto Alegre, onde diminuiu um pouco esse tempo que tu ficava no trânsito. Mas mesmo assim, ainda está bem difícil de pegar corrida, vai demorar muito. Eu não estou pegando corrida nenhuma que toca para Canoas, para Gravataí. Eu me arrisquei esse tempo aí em Alvorada, mas pelo acesso de Porto Alegre aqui. Andei um pouco pelo lado o lado que não estava enchente, porque tem uma parte lá de Alvorada que também ficou alagada. Porém, eu, sem conhecer as ruas, sem conhecer os lugares, estava me arriscando. Então, por isso, eu preferi trabalhar aqui na minha zona de conforto, na zona onde eu conheço e a zona onde eu sei que não estava alagada. Depois de um tempo dessas enchentes, veio outra chuva bem forte, agora essa semana passada, e alagou lugares onde não estava alagado e era longe do rio, como Restinga, um lugar ali na Cavalhada, onde tiveram que tirar umas crianças da creche, os bombeiros tiveram que acessar lá de barco, então ficou um transtorno horrível. E no meio disso tudo, acaba tendo dinâmicas altas, bem no meio dessa chuvarada, onde o pessoal está precisando realmente, a dinâmica vai lá em cima. Porém, tem corridas que não dá para fazer, tem que escolher muito bem a corrida que se vai fazer. Ainda hoje que baixou bastante, o pessoal está voltando à normalidade, ainda tem lugares que não dá para ir, que não tem acesso, ruas fechadas,
Se você tentar pegar a corrida para longe, porque ainda está tocando bastante esse tipo de corrida com preço alto para Canoas, mas você fica trancado numa fila lá enorme, dependendo do local que tu vai. Então é bem complicado. Mas no geral deu tranquilo, deu para seguir trabalhando. Estamos aqui na correria. Essa última semana foi bem proveitosa. A movimentação das pessoas tá bem alta e nisso eles se chamam bastante aplicativo. Passei em alguns mercados. Eu não costumo pegar corrida em mercado, mas eu seguidamente tenho que ir para o meu uso próprio, e os mercados estão lotados, e isso toca muito Uber, não só para ir buscar, por mais que você não pegue corrida no mercado, mas as pessoas se deslocam para ir ao mercado, e aí eles não estão indo com compra, então estão chamando o aplicativo toda hora. Essa questão dos valores que estão recebendo, então isso gera, a economia começa a rodar mais, então tem bastante corridas para se fazer aqui na região de Porto Alegre. Infelizmente, a gente fica triste com a situação dos motoristas que perderam seus carros, motoristas que tiveram que a locadora tomou, e agora tem que ver a questão do seguro. Será que o seguro vai cobrir? Será que ele tinha dentro do seguro dele, cobria enchente, cobria esse tipo de coisa, enxurrada? Então tem que ver tudo isso. Infelizmente, muitos vão ter que deixar seus carros, não vão ter condições e vão deixar de trabalhar com aplicativos mesmo. Mas tomara que encontre algo melhor, algo que possa até ser mais vantajoso que trabalhar com aplicativo, tá certo? Uma visão geral do que está acontecendo aqui em Porto Alegre, de como foi durante essa enchente, que ainda não acabou, tá bem no finalzinho, tomara que não venham coisas piores por aí. Esse foi o parâmetro de como está aqui em Porto Alegre, tá certo? Um forte abraço para vocês, boas corridas e até o próximo vídeo.